Caríssimos irmãos, encarnados, desencarnados, que a infinita misericórdia de Deus e o carinho, o amor do nosso irmão Jesus nos acompanhe, nos abençoe e nos auxilie como sempre nos tem auxiliado nas noites, nos dias que nós temos atravessado nessa encarnação e em todas as outras. O capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Tudo Novo, requer uma pequena leitura para que nós possamos viajar um pouco como nós sempre viajamos, pela história e pelo tempo. Tudo Novo, capítulo 7, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É muito comum observarmos crentes inquietos, crentes são todos aqueles que creem, utilizando recursos sagrados da oração para se perpetuarem em situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Só com essas 4 linhas dá para a gente fazer uma viagem no tempo, mostrando que as preocupações egoísticas do ser humano já montam alguns séculos e alguns milênios, porque nós acreditamos, procurando esse título, Caminho, Verdade e Vida, nós somos uma obra maravilhosa do próprio Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, A Caminho da Luz, que mostra há quantos milênios nós estamos caminhando em busca do amor, do conhecimento, da paz interior que Jesus nos trouxe, e por causa do egoísmo, por causa da vaidade e do orgulho de alguns crentes de todas as direções, de todas as crenças, ainda estamos nos arrastando. Porque no livro Exilados de Capela, que nós comentamos aqui há alguns dias, quem não leu está perdendo uma grande oportunidade de entender. Não foi o Chico que psicografou, é de Edgar Armand. Esse livro, muito interessante, é comentado inclusive aqui dentro do livro A Caminho da Luz, sobre Capela. O que era Capela? Era uma constelação, é uma constelação de Capela com vários planetas semelhantes à Terra, que alguns milênios, um deles estava na situação na qual nós estamos hoje. A Terra está passando por uma turbulência, a evolução chegou, física e espiritual e moral vem num crescente, e muitos espíritos rebeldes não conseguem acompanhar essa evolução. E na época, em um desses orbes, na constelação de Capela, estava na mesma situação. Deus, com a sua misericórdia, todos os governantes de vários orbes se reuniram, falaram: olha, vamos ter que tirar esse povo daqui e levar para outro lugar, porque a evolução desse orbe de Capela chegou a um limite que não comporta mais a maldade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Eles vão ter que sair daí e vão ser transferidos para a Terra, a nossa Terra que nós moramos hoje. Então eles vieram de Capela para cá, para a Terra, por causa do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição, da maldade, que aquele planeta, lá na constelação do Cocheiro, não comportava mais. Foram trazidos para cá. Porque a evolução naquela época, naquele orbe, o novo era o amor, o bem, a harmonia, o equilíbrio, e não comportava mais esse tipo de espíritos. Foram trazidos para cá. A Terra já tinha seres primitivos aqui,
na época. Tem gente, algumas pessoas falam, mas ninguém regride. Como é que o espírito estava lá em Capela, lá num orbe de Capela, e foi jogado aqui na terra para ser atrasado? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, num trechinho bem simples, ele diz: uma pedra de ouro jogada na lama, no lodo, continua sendo uma pedra de ouro. Ela vai ficar suja por um tempo, vai precisar ser lavada, polida, para voltar a brilhar. Assim somos nós que viemos de Capela, com certeza, muitos de nós, e alguns milênios estamos aí, nos arrastando, indo e vindo, não aceitando o novo, que é o amor. É fazer ao próximo o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Só isso. É só isso. Mas esse só isso está nos custando muito caro. Então, a gente voltando um pouco nessa história desse degredo que muitos espíritos foram transferidos para cá, para a Terra. Os egípcios, 5.000 anos antes de Cristo, já conheciam o magnetismo, a energia solar, construíram as pirâmides com uma tecnologia avançadíssima. Alguns duvidam, outros dizem que a engenharia prova. A engenharia prova hoje que é possível fazer o que eles faziam há 5.000 anos antes de Cristo. A pedra mais leve de uma das pirâmides pesava 2,5 toneladas. Com a tecnologia que eles usaram, a arte, a ciência que eles já conheciam, de onde que eles vieram? Vieram de Capela. Uma das tribos estava no Egito. Tinham conhecimento da morte, conheciam que a vida não acabava, conheciam que a vida continuava, tanto que eles enchiam os sarcófagos de ouro, de pedras preciosas, de roupa, de perfume. Então, falando, olha, você vai morrer, mas se lá do outro lado puder, usa tudo que tem de bom. Era um conhecimento que eles tinham da vida futura, antes de Jesus vir à Terra. Tudo isso foi sendo catalogado com o tempo. Onde que eles pecaram? Os egípcios pecaram. Muitos deles tinham conhecimento de Capela, sabiam que tinha vindo de outro planeta. Só que restringiram o conhecimento, uma fatia muito pequena da população, e ficavam guardando aquele segredo, não propagaram esse conhecimento para muita gente. Deixaram o povo sofrendo, abusaram da escravidão na construção daqueles monumentos suntuosos no Egito, e ficaram recolhidos em um certo grupo que tinham poder. Os faraós e alguns reis e rainhas tinham esse poder, guardaram no cantinho escondido. Aí vamos para a Índia, o povo hindu. O que os hindus também já conheciam? Era outro tipo de tribo que veio também de Capela, foi lá colocado na Índia. Conheciam muito da reencarnação, sabiam que voltavam, só que eles se envaideceram com conhecimento, sabiam que tinham alguma coisa, se juntaram, como os egípcios também, e eles foi até mais diferente. Eles não aceitavam ninguém que não conhecia alguma coisa que eles conheciam. Então, quem era um pouco ignorante, não deixava nem chegar perto. Se aproximasse, apanhava, era castigado, porque não era da casta pura da Índia, por causa do conhecimento da vida após a morte, da pluralidade dos mundos e etc., que eles já conheciam também antes de Jesus. Então vejam bem, meus irmãos, o Egito, a Índia, já conheciam a vida além da morte, os segredos e os mistérios pós-morte, antes de Jesus vir, mas com a concentração do poder e se escondendo a verdade do povo, pecaram, porque até hoje, ainda hoje, na Índia, ainda existe esse tipo de coisa. Existem algumas pessoas que se isolam nas montanhas, ficam lá, orando, levitando, consegue levitar, sair do chão, mas não consegue amar o próximo e divulgar, fazer fluir a informação para as pessoas aprenderem um pouquinho da vida pós-morte. Egito, Índia, Europa, a raça ariana, é outro tipo de tribo que veio também num dos orbes de Capela. Essa era diferente. Eles vieram para cá, para a Terra, revoltados. Ficaram revoltados. Tipo, não quero conversar com ninguém, estou chateado, porque eu vim para cá, para a Terra. Mas eles tinham uma vantagem.
Eles pensavam no progresso material. Já que eu não posso voltar para lá mesmo de onde eu vim, vou ficar aqui mesmo, então vou melhorar onde eu estou. E essa vontade de melhorar o ambiente que eles estavam, eles se juntaram com os aborígenes, os índios, todos os povos, fazendo melhorar um pouco a vida das pessoas que já habitavam o nosso planeta. Um dos pontos positivos foi esse, da raça ariana na Europa. Mas a revolta fez eles sofrerem muito. A revolta do quê? Lembrando do paraíso perdido que deixaram em outro planeta, que era muito bom, que ia mudar, que ia ser melhor, e eles vieram para cá, para a Terra. Olha quantos séculos se passaram para esse tipo de coisa acontecendo com várias civilizações. E um detalhe, Jesus já sabia que a Terra ia se formar. Quando era uma poeirinha ainda no espaço, Jesus já sabia que vinha para cá. Imagina um espírito como esse, vendo isso tudo acontecer, vendo alguns espíritos sendo trazidos para cá com conhecimento, com experiência, para melhorar um pouquinho a Terra, tentando colocar o povo para frente, alguns milênios. Ele resolveu, não. Reuniram e falaram, eu vou voltar, eu vou para a Terra. A Terra precisa desse exemplo. E Jesus veio entre nós. Há 2000 anos atrás. Olha o caminho. Várias turbulências, vários sofrimentos, de muitos ex-capelinos aqui ainda penando, não deixando o orgulho e a vaidade morrer, e não propagando o conhecimento da vida, que a vida continuava. Não deixavam o novo chegar às pessoas. Eles sabiam que era muito melhor um planeta de onde eles vieram do que a Terra, mas não contava para ninguém. Mas Jesus veio. Veio, ficou aqui entre nós, passou, trouxe um exemplo maravilhoso de amar ao próximo como a vós mesmos. Novidade, porque Moisés, que foi há 1350 anos antes de Cristo, com os 10 mandamentos já estava falando, ele e outros profetas, olha, vai vir um homem aí, vai vir um Salvador, vai vir um Messias, que vai nos ajudar a melhorar, vai ser tudo melhor. E ele veio, durou 33 anos, e nesses 33 anos não escreveu uma palavra, nenhuma palavra, só com exemplos, só os exemplos que ele deixou, as palavras que ele professava, foram catalogadas depois, foram escritas, mas o que ele fazia era o exemplo de abnegação, de respeito, de amor, do perdão. Falava da vida após a morte, sim. Falava das moradas, que há muitas moradas na casa do meu Pai, ele que disse isso, e são essas moradas, os outros planetas. Mesmo ele vindo com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, o povo que estava aqui, ex-capelinos em Roma, o poder, que não aceitava nada maior do que eles, massacraram nosso irmão Jesus, tiraram ele do planeta, continuando com o egoísmo, com a vaidade, com o orgulho, não deixando o novo se propagar. O cristianismo ainda lutou muito durante 3 séculos depois da vinda de Jesus, os apóstolos, os discípulos lutando, os mártires, sofrendo bastante, brigando para manter ainda viva a chama do cristianismo. 3 séculos. Aí, o governo de Roma na época, que era o governo do mundo, resolveu, não, vamos trazer a igreja para dentro do poder, que esse povo está crescendo muito. Pronto. Olha aí o grande erro. Nesse livro fala, aí começou o período estacionário da nossa evolução espiritual. O mundo cresceu e evoluiu muito materialmente, mas espiritual parou aí. No 3º século, quando juntou-se o poder com a igreja. E começaram a manipular. Bom, foi que inventaram o capeta. Olha que bacana. O capeta. Inventaram o capeta para assustar as pessoas. Olha, se não for para a igreja, o capeta vai lhe pegar. O demônio, o chifrudo, um garfo, com uma lata cheia de azeite, pegando fogo.
inventaram esse tipo de coisa para assustar as pessoas e impor o medo. Se você não for à igreja, você vai ficar à mercê do demônio. E por isso e por outras coisas que a igreja inventou, infelizmente, durante muitos séculos, foi proibido as pessoas de conhecer a verdade, o novo. Foram proibindo as pessoas. E quantos séculos demorou isso? Alguns séculos, até hoje. Depois, no ano de 570, nasceu Maomé, que o povo da época, os judeus que não acreditavam que Jesus era enviado, porque eles achavam que vinha um rei, cheio de armas, cheio de fogo, cheio de cavalos, que ia derrubar todos os exércitos e vencer tudo. Eles achavam que Jesus seria esse rei. Como ele não veio, nasceu numa manjedoura, num curral, sem nada, na palha. Eles falaram: não, esse não pode ser o rei. Não pode ser um rei, vinha assim desse jeito. Renegaram Jesus e ficaram esperando até que chegou Maomé. Eles acreditam, os judeus muçulmanos, que Maomé é o escolhido de Deus e não Jesus. Por isso tem essa briga entre os cristãos e muçulmanos, que uns acreditam que Maomé é o escolhido e o outro Jesus. Isso tudo para a gente ter uma informação, que hoje nós temos muita informação, mas não temos o conhecimento necessário. Então a informação vem aos montes, de tudo que é lugar. Nós temos que aprender a filtrar, analisar, estudar, pesquisar, falar: é isso mesmo? Então vou atrás. Hoje, no planeta, nós temos 7 bilhões de habitantes. 2 bilhões e 100 milhões são cristãos. 1 bilhão e 600 milhões são muçulmanos. Olha como é que está pertinho. O resto não acredita em nada. Olha quanta gente ainda precisa aprender sobre o cristianismo, sobre Jesus, entender as histórias que nós já lemos, nós estudamos e temos que passar para os nossos parentes, nossos filhos, nossos amigos, continuar falando de Jesus. Porque é muito pouca gente. É um pouco mais de 1/3 que é cristão. Outro detalhe: a taxa de natalidade dos muçulmanos é de 3,2 filhos por casal. Dos cristãos é de 2,3. Ou seja, no ano de 2050, os muçulmanos vão ser a mesma quantidade dos cristãos. Passou daí, eles vão ser mais do que os cristãos. Então, nós temos um risco muito grande do novo Jesus, há 2000 anos, que veio nos trazer o amor, a paz, a harmonia, começar a sair do conhecimento da massa e ficar esquecido, porque os muçulmanos vão ser mais do que os cristãos. É um efeito prático, técnico, real, estatístico. Então, nossa missão como cristãos, católicos, protestantes, umbandistas, qualquer crença que acredita em Jesus, o novo, que tem só 2000 anos, não podemos deixar morrer essa crença, principalmente dentro da doutrina espírita. Deixar essas rusgas de lado, discussões que não levam a lugar nenhum, que eu sou amigo do Chico, eu não sou amigo do Chico, eu sou fulano, eu gosto do ciclano, que o Chico era isso, o Chico era aquilo. O que vai mudar a minha pessoa se eu sou amigo ou não do Chico? Se eu gosto do fulano ou do ciclano? O que vai mudar no meu eu? O que eu vou me tornar melhor? Será que quando eu morrer, desencarnar, olha, anota aí, quem está com a porta na mão para abrir, eu era amigo do Chico, vai mudar alguma coisa quando eu desencarnar, se eu era amigo ou não? O que não vai ser cobrado de nós? O que você fez com a vida que você teve, com o conhecimento que você teve, com os vários milênios de encarnação que você teve desde capela, que não aprendeu até hoje a ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso e colocar o amor em prática, que foi isso que Jesus veio ensinar. Os espíritos trevosos, nossos irmãos nossos, são muito organizados. Tem técnicas que colocam
a inércia na nossa mente. Inércia, só isso. Ó, fica quieto aí, fica deitado, não levanta. Tá bom, friozinho, tá bom a chuva. Não faça nada, é só isso. E eles conseguem. Conseguem. Muitos de nós deixamos de fazer muita coisa, até na nossa própria família, na nossa casa, por causa dessa inércia. E é com essa técnica da inércia que eles querem acabar com a imagem de Jesus Cristo na face da terra. Crescendo o muçulmano, diminuindo os cristãos, pronto. Vai ser o ápice para eles. Mas, como Jesus, o nosso irmão amado, e a cúpula dos Espíritos de luz, comandados de Deus, estão no comando, antes que isso aconteça, muitas coisas vão acontecer de bom no planeta. Mas nós temos que colaborar, nós temos que fazer a nossa parte. Trazer os filhos para a evangelização, ou levar na igreja, levar para algum lugar. E não ficar com essa, não, deixa meu filho crescer, quando ele fizer 18 anos, ele escolhe. Não façam isso. Leva para qualquer lugar, mas leva para alguma religião cristã, de preferência. Para ele aprender quem era Jesus, o que ele fez, como ele passou por aqui, o recado que ele deu, os exemplos que ele deixou. E fazendo isso, nós vamos manter essa chama viva do cristianismo na face da terra. Porque nós precisamos desse modelo novo que Jesus deixou, que nós não conseguimos ainda implantar na nossa vida. Isso é uma luta diária, é uma luta constante. Passaram vários cristãos, vários mártires ao longo da história, que deixaram os exemplos maravilhosos para a gente parar, pensar. Será por quê? Joana d'Arc, uma menina de 19 anos, ia para a luta, para a guerra na França, ajudou na independência da França, só que na época do auge da Inquisição, ela ouvia os espíritos, ela ouvia, via, conversava com os espíritos, ouvia as mensagens, 19 anos. No momento que ela está queimando na fogueira, que ela foi queimada numa fogueira lá, pelos padres da época da Inquisição, da Santa Inquisição, ela pediu uma cruz, por favor, uma cruz. Me dê uma cruz, por favor. Deram um pedacinho de cruz para ela, um pedaço de pau para não se queimar, e ela morreu ali segurando naquela cruz. Um dos padres que estavam próximos falou assim: eu acho que nós matamos uma santa. Tem na história isso. Quem já leu a história de Joana d'Arc já pode comprovar isso. Vários espíritos que lutaram pelo cristianismo durante toda a nossa existência, desde Capela até agora, provando que existe coisas melhores para a gente fazer. O melhor é o quê? Mudar a vida da gente. É muito bacana que nós estamos aqui olhando algumas faces. Chega lá no sábado, no Lado Velhinho, estão lá, fazendo fralda, dando banho, conversando com idosos, é bacana. A gente fica alegre e vê, olha, está funcionando. A mensagem que nós estamos passando, que a Casa Espírita está passando, está funcionando. Tem dia que tem 20 pessoas lá na fralda, fazendo fralda, porque os idosos precisam usar fralda. A fábrica de fraldas lá, no mínimo, né, a gente fabrica 600, 700 fraldas num sábado. Mas precisa de gente. Uns para fabricar, outros para cortar, outros para dobrar, um para encaixotar. É bacana. Estão fazendo alguma coisa. Isso é importante. São pequenas coisas que a gente vê que alegra. A gente fala assim, olha, está funcionando. Ah, será que está dando certo? Tá. Nós precisamos fazer esse cristianismo maravilhoso não morrer. E para isso nós precisamos mudar a nossa vida, nosso dia a dia, no trabalho, em casa, no trânsito, que é muito difícil. Como é difícil. Tem coisa ruim acontecendo? Tem.
tiroteio, o cara lá pega uma metralhadora e mata um monte de gente, mas a mídia coloca só a ênfase nesse tipo de coisa. Ela não passa, por exemplo, um médico no Hospital do Câncer tocando violão para uma menininha com soro na cabeça, dançando, e ele cantando para ela. Não passa isso na televisão, porque não dá ibope. Existe gente boa, existem pessoas de alma boa, de coração bom. O mundo está mudando para melhor. E como nós estamos chegando numa fase igual o Capela estava, vai haver a separação do joio e do trigo? Sim. É natural. Quando a gente olha para um imperador daquele, da Coreia do Norte, que quer porque quer testar as bombas nucleares que ele tem, com certeza é um capelino que não aprendeu nada ainda. Ele não sabe que quando ele apertar um botão, milhares ou milhões de pessoas vão desencarnar, inclusive ele. Não está preocupado. Porque o poder, a vaidade, a ambição ainda não saíram do sangue desse tipo de espírito. Mas a Terra vai mudar. A Terra vai mudar. Está andando. É uma sala de aula. Está chegando no final do ano. Está na hora de pegar o diploma. Quem vai pegar esse diploma? Nós vamos ter que estudar para poder pegar esse diploma. Do amor, da perseverança, da paciência. Bem-aventurados os humildes, os aflitos, os mansos herdarão a terra. Jesus deixou esse recado aí, muito nítido. Nós é que demoramos um pouquinho para entender. Mas nós, espíritas, cristãos, estamos, graças a Deus, na frente, porque nós temos o conhecimento da vida após a morte, que é um remédio maravilhoso, que nos ajuda a entender muita coisa. Por exemplo, uma idosa lá do lar, recém-chegada, um filho se suicidou. Ela não conseguia nem falar, nem chorar, de tanta amargura, de tanta dor. Era filho único. E através de uma conversa de meia hora sobre a doutrina espírita, sobre a vida após a morte, que a vida continua, que ninguém está abandonado, nem o suicida está abandonado. Pronto, ela começou a chorar, se aliviou. Olha que coisa maravilhosa essa doutrina que nos ajuda a entender. Olha, morreu, mas não acabou não, continua. Ah, mas ele suicidou, falaram que quando morre vai para o vale do suicida. Eu falei, não é bem assim. Cada caso é um caso, não existe uma tabelinha, morreu, vai para o vale do suicida. Não é assim. Nós já aprendemos que não é assim. Vai penar? Vai. Vai sofrer? Vai. Mas cada caso, quem sabe o que tinha no coração daquela pessoa que se suicidou na hora que ele fez? Quem sabe o que ele estava pensando? Ninguém sabe. Vai resgatar? Vai resgatar o que fez. Mas vai ter ajuda dos espíritos amigos, bondosos, que sempre estão amparando todo mundo. Ninguém está desamparado. E nós que estamos aqui aprendendo essa doutrina maravilhosa, temos que lembrar disso sempre, em todos os momentos. Todos os momentos. Para não cair no desânimo, na inércia. O desânimo, inércia, paralisação, depressão. Pronto. É um prato cheio. Pega a pessoa e judia bastante. Então você tem que ter esse preparo. Morreu alguém. Perdi uma pessoa muito querida. Chora. Pode chorar. Tem gente que fala assim, não, você conhece a doutrina espírita, não chora não. Chora sim. Quem falou que espírita não chora? Chora. Chora, mas sem desespero. Chora de saudade. Chora de alegria. Porque, bem, aquela pessoa morreu rápido, porque ela tinha mérito. Ela morreu rápido. Então, graças a Deus que ela morreu rápido, ela não sofreu. Com certeza já está no plano espiritual, no hospital, sendo tratada por um anjo bom, um amigo espiritual. Recentemente, a gente sempre conversa com espíritos que muitos,
Fala assim: moço, graças a Deus que eu cheguei aqui, eu estou morrendo de medo de morrer. Olha que legal. Já está morto. Você não pode falar para ele: você morreu. Não. Você acha que eu vou morrer? Não, você não vai morrer agora não. Graças a Deus que eu não vou morrer. E já está morto. Já pensou se você fala com um espírito desse: você morreu? Ele vai se assustar, vai sair desesperado, nós vamos perder o contato com ele. Ele vai ser até presa fácil, por causa do medo, do desespero, de espíritos trevosos. E muitos têm chegado falando isso, porque é muito real a vida após a morte. Moço, eu não quero morrer agora. Eu não quero morrer. E a gente fala: não, você não vai morrer agora não. Graças a Deus. Olha, só que já está morto há alguns anos. Essa é a bondade divina da doutrina, que nos mostra que o limiar é muito tênue da vida e da morte. Ele não percebeu que morreu. E só a doutrina espírita que traz essa claridade para a gente. E nós somos, segundo o censo do IBGE, 2.100.000 espíritas no Brasil, ou seja, 1% da população. Quantas pessoas precisam ouvir isso, precisam entender isso, precisam aprender isso? E a partir daí: é assim, não morre não? Eu falei: morre, só que não acaba, não acaba. Mas eu sinto saudade, natural, eu sinto saudade, mas nós todos vamos morrer, nós todos estamos caminhando para lá. Mas essa doutrina nos traz o novo. Olha, não adianta ficar brigando aqui, porque vai voltar junto. Não quero voltar nunca. Vai voltar sim, porque nós vamos e voltamos, como nós viemos de Capela, estamos indo e voltando quantas vezes na terra. E um novo, que foi o que Jesus trouxe, que é a bondade e o amor, nós ainda não aprendemos a colocar lá dentro. Ainda não aprendemos na íntegra. Se a gente parar para pensar, depois de Jesus, quantos espíritos vieram igual a ele? Mais ou menos parecido igual a ele. Se a gente fizer assim com as mãos, nós não enchemos as mãos. Não conseguimos, infelizmente, juntar 10 exemplos igual Jesus. Não conseguimos. Mas esses poucos que vieram trouxeram para a gente como é que a gente tem que ser. Francisco de Assis era rico, largou a roupa na praça, foi embora, seguiu o caminho dele. Quem tiver a chance de ler o livro A História de Francisco de Assis, por João Nunes Maia, também é um livro maravilhoso. Mostra que era o espírito de João, o evangelista, o mesmo espírito que reencarnou como Francisco de Assis. Mostra uma história maravilhosa, um caminho maravilhoso desse espírito. É um dos exemplos, mas são poucos. E a gente tem que estar sempre lendo, sempre revendo essas coisas, para não perder esse link da história e passar para os nossos filhos, passar para os nossos netos. Estavam brincando esse final de semana com a nossa neta de 7 aninhos, e ela pegando o evangelho lá, não sei o que e tal, começando a aprender a ler e tal. O que é isso aqui, vovô? É o evangelho. Aí estou falando para ela que tinha o Novo e o Velho Testamento, aí começou a se interessar, falei: vamos ver um filme. Pronto. Pegamos um desenho, O Príncipe do Egito, que é a história de Moisés, curtinha, mas interessante. Ficou interessadíssima, as duas, né, estão de 7, de 4 anos, vendo aquele filme. Foi assim, conta a história de Moisés, o príncipe do Egito. Temos que fazer essa juventude não perder esse contato com essa história que nós vivemos. E não falar assim: não, deixa aí, quando ele crescer ele aprende. Não, vamos ensinar, vamos fazer nossa parte, porque se ele não quiser, depois que crescer, o problema é dele. Mas nós demos o nosso exemplo e falamos: olha aqui, o caminho é por aqui. Eu estou aprendendo ainda, mas o caminho é por aqui. E isso que vai fazer a gente ser melhores cristãos, não perder a oportunidade de trazer o novo para a nossa vida, que é Jesus Cristo. Tem uma mensagem, é até grande, no final do livro A Caminho da Luz. Eu vou ler alguns pedaços, muito interessante, de Emmanuel para nós. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época do último ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico
conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão consoladora, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques de força e de ambição, de egoísmo e de domínio, apontando aos homens os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, e os seus últimos triunfos são bem o penhor da sua reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá profunda noite. E ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa e iluminada no ilimitado, e o espiritismo será retirado dos seus escombros materiais, a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as ao abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto da nossa consciência. Todos somos chamados para o grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante desse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo das suas sombras compactas, não nos esqueçamos que Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, fraternidade e redenção. 21 de setembro de 1938. Que o nosso irmão Emmanuel deixou essa mensagem de esperança, de fé, sobre o nosso caminho que nós tomamos durante muitos séculos. Estamos já no limiar de uma mudança e temos que deixar acesa esse novo, que é Jesus Cristo, que há 2000 anos vem pedindo para nós: olha, meu irmão, lute contra você mesmo, faça a sua reforma íntima, porque só através dela que nós conseguiremos vencer o nosso eu passado e viver com Jesus, essa luz que nós tanto esperamos há muitos séculos. E que Deus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.